Manhã sem roteiro, literalmente sem roteiro, gente. Eu acabei de decidir o assunto que a gente vai entrar hoje e é sobre um caos meu, uma situação minha que aconteceu ontem aqui com a Isis e com a Beth e com meu marido e comigo. E eu quis trazer, pensei bastante também antes de trazer para cá, porque eu tenho bastante receio de ser mal interpretada. Então eu vou contextualizar bastante a situação para que seja entendido de uma forma bem ampla, né? Bem integral essa situação. E eu tenho absoluta certeza que todo mundo que tem filho passará ou passou por isso e também não sabia o que fazer, tá? Vamos lá, vou contextualizar. Eu sou a Elis Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, em Programação Neurolinguística, em Jornalismo, trabalho com crianças há mais de 20 anos e tô aqui porque eu quero um mundo melhor para as crianças, mais respeitoso para as crianças, mais acessível para as crianças. Por isso que eu tô aqui. Ontem, a Isis, né, ela tem quase 3 anos, ela ainda não tem 3 anos. Ela é do temperamento predominantemente colérico. Então, assim, a fase que ela tá atualmente é de bastante energia, tá? De bastante exploração, de bastante negação, né? Porque ela é meio do contra também, então assim, não dá para entrar em embate com ela que a bomba explode. Então a gente tem que ter sempre essa resiliência, flexibilidade, criatividade para estar lidando com ela, tá? Isso é bem importante de falar. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com ela de tarde, que é a Beth. De manhã ela vai para a escolinha, que é uma escolinha que de manhã são idades diferentes, o foco é brincar, liberdade, correr. A gente está sempre proporcionando ambientes que ela possa descarregar a energia dela, porque ela é enérgica, né? Ela tem essa potência dentro dela. Se a gente não proporcionar isso, aí mesmo que ferrou, né? O que aconteceu ontem? Ontem a Beth chegou aqui apavorada, minha filha chegou aqui também apavorada, dizendo que a Beth tinha puxado o cabelo dela e que não pode puxar o cabelo. Realmente, não pode, a gente não pode bater, agredir, a gente não pode, né? Mas, não esqueçam, tudo existem as exceções e existem o contexto da questão, né? Qual era o contexto da questão? Filha, por que a Beth puxou teu cabelo? O que aconteceu? Ah, ela puxou meu cabelo. Claro, né? Na imaturidade da criança de 3 anos, ela não entendeu o porquê, né? Fui a Beth já imediatamente, não, deixa que eu explico, deixa que eu falo. E até nervosa, porque assim, ninguém quer puxar o cabelo de uma criança, ninguém quer bater. A gente tem essa consciência. Mas o nosso instinto de sobrevivência e segurança, ele ainda bem é maior do que a nossa consciência de que aquela regra não pode ser infringida. Calma. Então, assim, as duas estavam na calçada e ela simplesmente saiu correndo em direção a uma avenida super movimentada. Não precisaria ser uma avenida super movimentada. O fato de ela já sair correndo em direção a uma rua te dá o instinto, né, de querer puxar. Ah, mas ela podia ter pego a criança. Sim, ela podia ter pego a criança. Só que a Isis está correndo muito rápido. Eu sei disso.
né? Às vezes nem eu consigo dar conta. Ela realmente corre muito rápido, tá? E a Beth, né? Também. Então, assim, ela realmente impediu, né? A Isis poderia ter parado e não ter ido, porque ela faz isso, né? Para ameaçar, porque, enfim, ela sabe. Mas não dá para testar, percebe? Não dá para testar. Será que ela ia até a avenida? Será que ela ia atravessar a rua? Não dá para esse tipo de coisa, a gente não pode testar, né, gente? Não dá. Então, antes, quando ela não corria muito, ela não tinha tantas habilidades, a gente conseguia conter. Qual é a regra que a gente estabeleceu para Isis? Eu, meu marido, estabelecemos essa regra, Beth, vovó, vovô, as pessoas que estão mais com ela. A gente estabeleceu uma regra, inclusive com ela. A regra era a seguinte: calçada, pessoa, rua, carros, ônibus, moto e tudo mais. Então, as pessoas andam na calçada. A gente repete isso o tempo inteiro para ela, né? O tempo inteiro. Ela internalizou isso, ela já sabe isso. Porém, agora, nessa fase atual que ela está, de enfrentar, de ir contra, de não, que é uma fase, junto com a velocidade que ela corre, dificilmente ela anda, ela corre, porque ela acabou de aprender a correr, né? Então ela corre. E ela não sabe discernir, aqui eu posso correr, aqui eu não posso correr, aqui é perigoso, aqui não é perigoso. Ela ainda não tem esse discernimento claro na mente dela, certo? Então antes, essa regra sozinha, ela funcionava bem, ela estava funcionando assim, né? Então eu falava assim, filha, a Beth, com você tem que andar de mão dada com ela, tá? Se você quiser andar na calçada, né? Porque a Beth tinha um pouco mais de insegurança e eu tava de boa, ainda tava conseguindo manter essa regra aí, já tava suficiente, tá? Ontem, eu, meu marido e ela, sem a Beth, a gente percebeu que essa regra não é mais suficiente. Por quê? Porque ela corre muito rápido e num piscar assim, ela para na rua e a gente não consegue pegar, entende? O que eu quero passar aqui para vocês, né? É que as técnicas, as regras, os conceitos, as coisas que a gente aprende sobre criança, ela precisa ser adaptada e cíclica o tempo inteiro para a fase, para a realidade, para a cultura. Se eu morasse num sítio, seria diferente? Se eu morasse num lugar menos movimentado, com outra configuração, seria diferente? Então a gente tem que estar sempre ligado aí nesses critérios. Eu adoro essa palavra, critérios. E eu queria passar para vocês agora o que eu vou fazer a partir dessa situação que aconteceu. Então, chamei a Beth, agora há pouco eu conversei com ela. Falei, Beth, agora a gente vai testar com ela o seguinte, filha, na calçada a gente não corre. Na rua é carro, na calçada é gente e a gente não corre. Você tá vendo alguém correr na calçada? Não, porque na calçada a gente não corre. Na calçada a gente anda. Vamos aprender a andar. Vamos aprender a andar. Claro, essa regra sozinha, ela é muito falha também. Porque, por exemplo, para minha filha andar é um negócio assim, ó, quase que anticognitivo para ela, assim, sabe? É difícil. Então, assim, mas aonde você pode correr? Você pode correr aqui em casa, você pode correr aqui no pátio, você pode correr no parque, você pode correr
em vários espaços. Quando a gente chegar no parque, vamos supor que a gente vai passar por calçada, né? Para chegar até o parque. Quando chegar no parque é livre. Pode escalar, pode subir, pode correr, pode... Liberou! Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Até internalizar. E para você entrar em perspectiva com a criança, quanto precisa falar para você aprender uma nova língua, uma linguagem de um idioma que você não conhece? Quantas vezes? Muitas vezes. Muito mais vezes do que com uma criança. Então, com a criança é mais fácil, porque ela tá totalmente madura e absorvente. Então, assim, a gente entra, né, nesse processo de educação, e isso é educação. É a gente perceber a contextualização da situação, é a gente entrar em acordo com as pessoas mais próximas que estão convivendo ali com a criança e não colocar um medo exacerbado, porque eles não entendem que eles podem morrer nessa idade, né? Então, assim, eu falar que vai passar um caminhão por cima dela, vai morrer e nunca mais vai me ver, é muito vago, né? É muito vago. Até porque ela acha que vai me perder cada vez que ela me dá tchau, ainda, né? Ela ainda às vezes tem isso. Tanto que a fase de 3 anos agora é uma mistura, assim, porque às vezes eles se acham bebês, às vezes eles se acham criança e às vezes eles querem ser adultos. Essa que é a fase, né? Então tá tudo muito misturado, tá tudo muito ali tudo, sabe? Meio louco, assim. Então, o que eu queria trazer para vocês é, quando você estabelecer uma regra, um critério, ele tem que ser claro, ele tem que ser simples para criança, serve para adulto também, né, gente? Quando complicam demais as regras e os critérios, a gente se perde demais, né? Então, vamos lá. Vamos clarear. Ó, a regra que eu vou colocar para ela agora é: se você quiser andar na calçada com a gente, sem o carrinho, por exemplo, que a gente tem um carrinho lá que, se ela quiser, a gente pode botar, mas ela não curte, lógico, né? Porque ela fica amarrada. Então, eu tô dando possibilidades. Ou é com o carrinho na calçada, ou é caminhando na calçada. Porque daí dá tempo de eu agir, né, gente? Se ela correr, eu tenho tempo de agir. E eu tô do lado da parte da rua, né? Com os olhos bem esbugalhados ainda, né? Então, assim, não dá pra gente responsabilizar os carros, não dá pra gente responsabilizar os outros, não dá. A gente cria as nossas regras, os nossos critérios e chama quem tá junto mais da criança pra ensinar. Então, assim, calçada, andar. Atravessar a rua de mão dada, agora de mão dada. Quando ela ficar maiorzinha, aí a gente ensina a olhar para os lados, né? Faixa de pedestre, a gente já fala, já faz tempo, desde que ela aprendeu a andar, faixa de pedestre, ela sabe, né? A sinaleira verde, vermelha, ela já sabe, só que ainda não dá para confiar, né? Ainda não tem a maturidade para confiar. Então, quando alguém, eu gosto muito de ler os comentários e as perguntas de grupos de Facebook, perfis, sabe? E eu percebo que as pessoas fazem perguntas: com que idade? Com que idade? Ah, quando que eu faço isso? Quando que eu coloco o limite disso? Ah, eu falo... Não tem como ser tão simples assim. Somos seres humanos complexíssimos, né? E se não entendemos o conceito, o contexto, os critérios, estudarmos um pouquinho sobre todo dia, né? Para internalizar as relações. Olha quantos anos você fica aí estudando 4 horas por dia uma faculdade para ter uma profissão.
né? Ou seja, vai aprender sobre um determinado assunto, tal. Né? Então não tem como negligenciar essa parte parental, de como vamos educar nossos filhos de uma maneira assim, simplória, de uma maneira assim, só faz isso quando acontece isso, deu ponto, acabou. Não dá, mas também não dá para botar peso. Então eu tô tentando trazer essas situações reais. Hoje eu senti muito no meu coração, será que eu trago isso? Será que eu não trago? Porque é sutil. Vocês percebem a sutileza? Porque a gente não quer botar em risco a integridade física, né, do nosso filho. Andar na calçada, não dá para ter só coragem de confiar na criança andando na calçada, vocês percebem? Né? Então a gente tem que... eu chego a tremer assim, já pensou? Já pensou? Eu confiei no meu filho, ele foi para uma avenida, passou um carro, passou... Percebe? Então assim, aí eu sou pega pela minha liberdade sem contexto, sem critério, sem nada. Vou lá, pego uma dica, confie na criança, vai lá e... Não é bem assim, percebam? Então assim, acho que hoje é isso. Eu espero de coração ter ajudado de alguma forma, tá? E se isso te ajudou, só curte, comenta aqui, queria tanto saber se ajudou em alguma coisa, se eu tô conseguindo ser clara e se eu tô conseguindo passar um pouco de conhecimento que eu tenho e busco, e sou imperfeita também, tá, gente? Só para finalizar ali, eu trouxe isso para Isis e vou voltar a trazer para ela sobre por que a Beth segurou ela pelos cabelos. Porque senão ela não consegue perceber que não foi por mal, aquela situação não foi por mal. E que a gente não pode ser agredida. Que somente naquela exceção ali, porque ela correu na calçada, a gente fica com medo de que ela vá para a rua, e rua não pode. Isso eu tenho que fazer muitas vezes. Então, cada vez que eu buscar ela para a escola, até eu perceber que... Entendeu? Então, assim, realmente ninguém pode te agredir, filho. Quando isso acontecer, fala pra mãe, traz pra mãe, tá bom? Que não pode, tá? Só que a exceção. Então, percebam as sutilezas e os detalhezinhos pra gente clarear na mente da criança e não confundir ela. Então a pessoa pode me bater se for pra me proteger. Não é isso. Foi só porque ela correu pra rua, andou rápido na calçada. E ela não sabia que não era para andar rápido na calçada. Ainda não tá claro, internalizado nela, percebam? Sutileza. Obrigada. Um beijo muito grande aí para vocês. E até amanhã, na nossa manhã sem roteiro. Tchau.